E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai falar do iceberg do futebol carioca, que por sinal é o estado onde eu nasci. E pra quem não sabe, iceberg é basicamente falar sobre um determinado tema, e quanto mais profunda for a camada do iceberg, mais desconhecido e com menos visibilidade será o tópico citado. E agora que você já entendeu o tema desse vídeo, vamos começar. Camada 1. Os 4 grandes. Todo mundo sabe que o Rio é dominado por 4 times: Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Tanto que tem quase 60 anos que um time diferente dos 4 grandes ganha o Campeonato Carioca. Mas não pense que vamos falar apenas dos gigantes do Rio nesse iceberg. Mas a gente também vai falar dos clubes de menor expressão, que certamente tem história no Rio e até no Brasil. Formato do Campeonato Carioca. O formato do Campeonato Carioca é conhecido por ser muito difícil de entender. Então, de uma vez por todas, eu vou explicar o formato atual da competição. Inclusive, quando eu tava fazendo esse vídeo, o formato mudou de novo, vai entender. São 12 times na disputa. Os 4 melhores da primeira fase avançam para a semifinal do Campeonato Carioca. Inclusive, o primeiro ganha a Taça Guanabara. Do 4º ao 8º colocado vão para a Taça Rio, que é tipo a Taça Inconfidência de Minas e o Troféu do Interior Paulista. O 9º, 10º e 11º não vão pra nada. E o último, obviamente, é rebaixado. E agora que você realmente entendeu o formato do Cariocão, vamos pro próximo tópico. Clássicos. O futebol carioca é cheio de clássicos, como o Fluminense e Flamengo, o Fla-Flu, Botafogo e Vasco, o clássico da amizade, América e Bangu, o clássico vovô, Olaria e Bom Sucesso, o clássico leopoldinense, o maior clássico do interior carioca, o goitacano, entre muitos outros. Libertadores dominada. De uns anos pra cá, a Libertadores tem sido ganha apenas por times brasileiros, e os últimos 3 campeões são cariocas. E 2 desses levantaram a taça pela primeira vez, Fluminense em 23 e Botafogo em 2024. Será que o Vasco leva a Sul-Americana esse ano? Camada 2. O Campeonato Carioca tem que acabar. Num Fla-Flu válido pela 14ª rodada da fase de grupos do Cariocão 2015, Fred foi expulso e mandou essa declaração aí. Gente, o Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. Acaba o Campeonato Carioca. Vamos jogar Rio-São Paulo, vamos jogar Sul e Rio de Janeiro. Tem que acabar o Campeonato Carioca. Quando tiver assim, acaba o futebol no Rio de Janeiro. Tem que acabar o Campeonato Carioca. Acaba. Esse vídeo virou um dos momentos mais icônicos do futebol brasileiro. Há anos continua tendo memes até hoje. É Campeonato Carioca. Talvez você tenha estranhado esse título, mas é porque o Campeonato Carioca é o único campeonato estadual que nunca foi vencido por algum time do interior. Ou seja, apenas times da cidade do Rio de Janeiro ganharam o Cariocão. Com o Nova Iguaçu batendo na trave no ano passado e o Volta Redonda estando na Série B, será que em breve algum time de fora da capital carioca vai quebrar essa sina? Polêmica do Mundial. No Rio, apenas o Flamengo tem o Mundial de Clubes da FIFA. Recentemente, Fluminense e Botafogo chegaram a disputar o torneio, mas não conseguiram levar o troféu para casa. E para meio que tentar suprir essa falta, alguns times do Rio que não têm o Mundial da FIFA reivindicam o status de campeão do mundo, como o Vasco com o torneio internacional octogonal Rivadavia Correia Meia. Meu Deus, que nome grande! O Fluminense e a Copa Rio de 52, que junto com o Palmeiras pediu que essa competição fosse reconhecida. O Botafogo com o tricampeonato do Troféu Triangular de Caracas, ou Pequena Taça do Mundo, até o Bangu, que foi o campeão da International Soccer League de 1960, vencendo na final o Kilmarnock da Escócia por 2-0. E infelizmente, ou não sei se você é contra esses times, a entidade máxima do futebol não considerou nenhum desses títulos como mundial. Mas se já consideraram Brasileirão de 37, nunca se sabe, né? Camada 3. Romário voltando da aposentadoria. Esse tópico fala sobre o Romário, o baixinho,
Um dos maiores jogadores que nosso país já teve, que simplesmente com 58 anos voltou aos gramados depois de 15 anos para disputar a segunda divisão carioca de 2024 pelo América do Rio, ainda sendo o presidente do clube e com seu filho sendo centroavante. Mas mesmo com baixinho, o Mequinha nem conseguiu avançar de fase. Pô, se nem assim consegue subir, não vai subir nunca mais. Eu sei que eu já falei disso em outro vídeo, mas sempre vale relembrar esse momento inusitado para dizer o mínimo. Torneio Rio-São Paulo. O Torneio Rio-São Paulo era um campeonato que reunia, obviamente, times de Rio de Janeiro e São Paulo, que ocorreu de 1933 a 2002, com várias pausas, tanto que o torneio teve apenas 25 edições, e os maiores campeões são Palmeiras, Corinthians e Santos, com 5 títulos cada. E os times cariocas que ganharam essa competição foram Botafogo com 4 títulos, Vasco com 3, Fluminense com 2 e Flamengo com apenas 1 título. E com menções honrosas aos terceiros lugares de América e Bangu. Joel Santana, o King do Rio. José Natalino Santana, mais conhecido como apenas Joel Santana ou Papai Joel, foi um ex-jogador e ex-treinador, mas ficou mais conhecido na área técnica, deixando suas marcas principalmente no Rio, onde treinou todos os 4 grandes além de América, Boa Vista e Olaria. Os títulos do Papai Joel por esses clubes são um Campeonato Brasileiro, uma Copa Mercosul, que inclusive na final teve aquela virada histórica sobre o Palmeiras, que ficou conhecida como a virada do século, 8 campeonatos cariocas, sendo 3 pelo Vasco, uma como jogador e 2 como treinador, 2 por Flamengo e Botafogo e uma pelo Fluminense, sendo apenas atrás de Flávio Costa o treinador com mais título cariocão, além de uma taça de ouro Nicolas Leoz, 6 taças Guanabara e 7 taças Rio. E recentemente o Natalino lançou sua autobiografia com o título de Joel Santana, o verdadeiro King do Rio. Muito por causa dessa forte identificação e história que ele fez pelos times cariocas. Camada 4. Flamengo campeão carioca 2 vezes no mesmo ano. Isso aconteceu em 1979, ano do último brasileiro do Inter, e por algum motivo nesse ano tiveram 2 campeonatos cariocas. Um que é o padrão, que acontece todo ano, e um especial. E o motivo é que a Ferj, no seu primeiro ano de organização do Campeonato Carioca, deu mais vagas para os times da capital. Por isso a CBD ou CBF hoje em dia considerou o formato ilegal. Assim a organização do torneio foi forçada a fazer outro campeonato, que é o Campeonato Carioca Especial que vimos anteriormente. E como está no título, o Flamengo foi o campeão de ambos esses campeonatos, com os vices sendo o Fluminense e Vasco respectivamente, brilhando a estrela do Galinho Zico, fazendo 60 gols, com 26 no Campeonato Carioca oficial e 34 no especial, inclusive fazendo 6 gols nas goleadas de 7-1 sobre Goitacás e Niterói. E esse tanto de gols nos estaduais de 1979 contribuíram para que o Galinho fosse o segundo jogador com mais gols em um único ano, apenas atrás de Messi em 2012. E uma curiosidade, nesse ano Pelé, rei do futebol, vestiu a camisa do Flamengo e atuou ao lado do Zico. Será esse o melhor ano de um jogador na história do futebol? Pior campanha da Série B. Você sabia que o time com a pior campanha do atual formato da Série B é carioca? E esse feito pertence ao Duque de Caxias, em que 2011 fez apenas 17 pontos em 38 jogos, vencendo apenas 2 partidas, que foram contra o Asa na 17ª rodada e contra o ABC na 30ª. 11 empates e incríveis 25 derrotas, fazendo 32 gols e sofrendo 84. Depois desse duro rebaixamento, o tricolor da Baixada nunca mais foi o mesmo, tanto que hoje está sem divisão nacional e na Série A2 do Carioca. Bangu, um time pioneiro. Certamente o Bangu é um dos maiores e mais tradicionais times do Rio de Janeiro. No entanto, o Castor alcançou certo pioneirismo tanto no futebol brasileiro quanto mundial. Como seu primeiro time da história a ter um patrocínio em sua camisa, isso ocorreu em 1948, com o patrocinador sendo uma fábrica homônima. Foi junto com o Vasco pioneiro na inclusão de atletas negros no futebol brasileiro. Também foi o primeiro time brasileiro a ter um técnico estrangeiro no comando. William Cox era o nome dele. E além disso, você sabia que o Bangu já jogou uma Libertadores? Isso ocorreu em 1986,
depois do vice-campeonato brasileiro de 85, que num grupo que tinha Barcelona de Guayaquil, Deportivo Quito e o atual campeão brasileiro da época, Coritiba, mas ficou na lanterna com apenas 2 pontos. Então respeitem o Bangu, o maior time do Rio de Janeiro. Camada 5. Portuguesa da Ilha contra Real Madrid. Sim, esse jogo realmente aconteceu e foi no ano de 1969, no dia 4 de setembro para ser mais específico. E no Santiago Bernabéu, obviamente, a Lusa levou a melhor. O placar foi de 2-1 com gols de Miguel e Escurinho, que inclusive foi cobiçado pelo Real Madrid depois dessa vitória, mas não foi contratado de fato. Assim, a Lusa foi o terceiro time brasileiro da história a ganhar dos merengues. Americano campeão da Série B de 1987. É uma história muito longa, mas primeiro vamos falar da campanha do time de Campo dos Goitacazes até o título. Na primeira fase ficou em segundo no grupo que tinha Juventus da Moca, Desportiva Ferroviária e Estrela do Norte. Depois passou por Tupi, Botafogo de Ribeirão Preto, até que no triangular final ficou na frente de Juventude e Uberlândia e se sagrou campeão daquela edição de Série C. No entanto, a CBF desconsiderou essa competição, muito por causa da falta de organização do Clube dos 13, que era uma associação formada pelos chamados 12 Grandes e o Bahia, ou seja, não teve nem título nem acesso para a Série B de 1988 para o americano. Galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Primeiramente eu quero pedir desculpas por causa dos 2 meses sem vídeo. Prometo que isso nunca vai acontecer de novo. E se você gostou, dá o like, se inscreve, porque esse foi definitivamente o vídeo que deu mais trabalho para eu fazer. Então é isso, valeu e tchau!